Eu comprei esse inhame há cerca de um mês e guardei ele numa prateleira na qual eu guardo outras raízes, frutas, verduras e me esqueci de comer. Aí, na noite anterior à publicação desse vídeo, eu me dei conta que tinha esquecido da raiz. E quando fui buscá-la, percebi que não estava mais só a raiz, que ela estava ganhando vida, ela estava florescendo. E não só esse que você vê, como também aqui. O detalhe é que o inhame, como uma raiz, ele precisa de solo e solo fértil para poder enraizar, para poder crescer e dar o seu fruto. E o lugar em que ele ficou durante aproximadamente um mês não tem nenhuma condição propícia para isso. Não tem solo, não tem água, enfim, um clima totalmente hostil para o florescimento de uma raiz que precisa das condições adequadas para florescer, para crescer, para dar os seus frutos. E aí eu fiquei encucado. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Eu não sou botânico, não sou biólogo, não sou da área de agricultura, mas eu fiquei encucado com isso e me veio aquilo que os espiritualistas podem chamar de uma visão. Eu prefiro chamar de uma reflexão prática que me ajudou bastante a entender a minha caminhada como motorista por aplicativos, e é isso que eu quero compartilhar com você. E presta atenção, se possível, não distraia a sua atenção com outras coisas, porque isso é extremamente importante. Isso pode transformar a sua vida de agora em diante como motorista por aplicativos. Nós estamos habituados a esperar o tempo bom, a esperar a tarifa mínima de R$10, a esperar que o dinâmico multiplicador volte, a esperar que a Uber corrija a política tarifária, a esperar que a Uber mande sempre viagens que valham a pena ser feitas. Porque essas condições, tarifa justa, correção da política tarifária, dinâmico multiplicador, ligar o aplicativo e fazer a maior quantidade possível de viagens, todas valendo a pena, é o solo fértil que o inhame precisa para crescer, para florescer, para ramificar, para multiplicar outros inhames. Mas raciocina comigo, presta atenção. Olha o lugar em que esse inhame ficou durante um mês. E quando eu peguei ele no supermercado, não tinham essas raízes. Era só o principal. Não tinha florescimento nenhum. Não havia tarifa justa, ou melhor, não havia solo fértil. Não havia chuva, não havia adubo. No entanto, esse inhame no deserto, no ambiente mais hostil possível, ele começou a se virar. Ele começou a cumprir a sua missão, que é o quê? Como diz o texto sagrado, crescei, frutificai-vos, multiplicai-vos. Ele cumpriu o seu papel e se deixar aqui, ele vai tomar conta da cozinha. Ele vai ramificar e vai produzir mais inhame, apesar de não ter as condições adequadas para isso. Você conseguiu captar a mensagem? Se não, eu vou esmiuçar para ver se fica mais claro para você. Há motoristas por aplicativos que dependem até só desta atividade, que estão como esse inhame. Não tem a tarifa justa, não tem uma política tarifária coerente, não tem correção, tem as mesmas condições que você, mas eles estão alcançando o resultado. Por quê? É porque eles são contemplados pela Uber? É porque eles fazem fraudes? Não, talvez alguns até façam, mas eu conheço motoristas muito bem-sucedidos que trabalham de maneira honesta, como você, como o Claudião. Qual é a diferença? A diferença, meu querido, presta atenção. A diferença está na natureza, na disposição, na fé, no querer fazer apesar de. Já imaginou se esse inhame, que não tem consciência, mas vamos analisar uma situação hipotética, que ele dissesse: não tem terra aqui, não tem solo, não tem adubo, não tem água, eu vou ficar na minha. Pronto. Vou aguardar aqui ser consumido e pronto. Não. Ele cumpriu a missão dele. E aqui, para você que é evangélico, aliás, para você que conhece o texto sagrado, que nem todo evangélico conhece o texto sagrado, no meu tempo, ser crente era ler a Bíblia, né? Não sei nos dias atuais, né? Mas crescei e multiplicai-vos é um imperativo divino para toda a natureza, inclusive para você.
Sabe o que isso significa? Não ficar sentado à beira do caminho esperando que alguém faça alguma coisa por ti. Os motoristas que conseguem fazer como este inhame aqui, não ficam acomodados. Não esperam o tempo ficar bom. Eles fazem ficar bom o tempo que eles têm na mão. É a atitude. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você sai para trabalhar todos os dias? Sim, eu sei que há dias que o movimento está muito ruim. Eu não estou falando de um ou outro dia. Eu não estou falando do mês de janeiro, que na maioria das cidades, como na data da publicação desse vídeo, o movimento cai bastante. Eu estou falando no geral. Como é que você faz todos os dias? Qual é o pensamento que você tem? Qual é a atitude que você tem? Como é que você trabalha desenvolvendo estratégias ou você está esperando que o Claudião vai ensinar você a desenvolver uma estratégia? Porque ninguém me ensinou nada. E outra, deixa eu te falar, presta atenção. Os motoristas mais bem-sucedidos, que têm bons resultados, que estão aí trocando de carro, que estão evoluindo, eles não passaram por uma escola, eles não passaram por uma mentoria, eles não tiveram uma capacitação, não. Eles deram as caras, eles foram à luta, eles tomaram na cara, foram até assaltados, perderam, tiveram prejuízos, foram ao inferno, entre aspas, mas venceram. Ou você é daqueles que liga o aplicativo, deixa eu pegar até meu celular aqui, botar a raiz aqui, eu não vou fazer muita edição nesse vídeo. Aí você liga o aplicativo e espera a Uber mandar. Esse é o trabalho executivo. Esse não é o trabalho do inhame, que floresceu no deserto, sem as condições propícias. Você liga o aplicativo e espera a Uber mandar. Essa não tá boa. Essa outra também não. E você fica parado. Aí, de repente, o movimento não tá muito legal, você não muda, não testa outras localizações, não faz um posicionamento estratégico, vai sempre do mesmo jeito, para o mesmo lugar. Aí para. Eu não vou ficar gastando combustível à toa. Claudião não fica gastando combustível à toa também. E nem recomendo você fazer isso. Aí para num determinado lugar e vem outro motorista. É, rapaz, tá ruim, né? É, rapaz, tá osso outro. Aí vem outro. É, rapaz, a praça tá ruim hoje. É, tá ruim realmente. Aí sai do carro. Aí vai resenhar. E o tempo tá passando. Você já percebeu que enquanto você está parado na rodinha, lamentando que o movimento tá ruim, ou jogando dominó, ou conversando, não estou dizendo uma vez ou outra, eu faço isso. Quem me conhece sabe que durante as noites, quando eu saio, volta e meia, eu paro ali para trocar uma ideia com os colegas, mas sempre não. Presta atenção que enquanto você está distraído, resenhando, conversando, passando tempo, esperando a boa viagem chegar, outros motoristas estão trafegando com passageiros, estão fazendo viagens. Você já parou para pensar nisso? Nunca observou? Presta atenção a partir de agora. Nessa atividade em que nós estamos, funciona como com esse inhame. É literalmente cada um por si e Deus por todos. E Deus já fez a parte dele. A bênção dele está aí para todos, mas nem todos tomam posse dessa bênção, ficam esperando que a Uber abençoe. Deixa eu usar aqui um outro exemplo bíblico, porque tem muita gente hoje evangélica e eu acredito que isso pode ajudar a entender. Moisés diante do Mar Vermelho. Você percebeu que atrás de Moisés havia uma multidão de murmuradores? Gente reclamando, para isso que você tirou a gente, para se ferrar aqui no deserto. Olha lá, ó, o exército de Faraó vai destruir a gente. É para isso que você trouxe a gente, seu panaca, seu idiota. E agora? O que é que Moisés podia fazer ali? Sentar, acabrunhar e dizer, Deus, não tem jeito, vocês têm razão realmente. O que é que ele fez? Colocou-se diante do mar e clamou a Deus. Deus não disse, olha, realmente o plano não deu certo, vocês estão encurralados, o jeito é você negociar ali com o faraó, uma rendição, voltar. Não, Deus disse a ele, diga ao povo que marche. Para pensar nisso, eu não estou falando de religião, não. O Eterno diz a Moisés, diga ao povo para não ficar parado, diga ao povo para não ficar acomodado. E você está se acomodando, esperando a Uber te pagar bem, principalmente se você depende só dessa atividade. Aí você vai fazer como os murmuradores, dizer, tá, o que eu vou fazer? Enquanto você pergunta o que é que você vai fazer, tem gente fazendo para depois entender por quê. Tem gente vendendo na lojinha do carro,
Tem gente se apresentando bem, de modo a impactar o cliente, que de repente solicita um serviço particular. Tem gente que tem uma conversa, além de um ambiente agradável no carro, e de repente aquele cliente vê um potencial no motorista, para de repente ele deixar ter aquela atividade. Tem gente que está se virando para vender na internet. Enfim, eu poderia citar zilhões de exemplos aqui do que se está fazendo enquanto dirige Uber 99 em Drive. Porque eu já falei diversas vezes e vou repetir. Essa atividade não tem futuro para você. E se você confiar nela, principalmente confiar nela esperando que a Uber resolva, que governo resolva, que sindicatos que entraram de gaiato agora na história resolvam, você tá ferrado. Acorda! Faz como o Inhame, que não tendo solo fértil, que não tendo água, um ambiente hostil, ele floresceu. Ele está cumprindo o imperativo divino. Saia da zona de conforto. Ah, não é para saber o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Te vira! Coloca-se no lugar de Moisés, para você entender um pouco melhor. O objetivo é que você, sim, se incomode e saia dessa zona de conforto. Não espere por Uber, não espere o solo fértil. Se vire. Eu tenho certeza que no dia que você se posicionar na disposição de não ficar acomodado, aquela bênção que você pede ao Eterno vai chegar. Sem você ficar correndo desesperado atrás. Esse negócio de correr atrás não é muito certo, não. Vou usar aqui, para finalizar, um último exemplo nas palavras de Jesus. Eu gosto da Bíblia porque eu leio a Bíblia. Eu não sou crente, mas leio a Bíblia, tá? E não precisa ser crente para ler a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. Pena que a religião tomou posse dele. Mas qualquer pessoa deve ler a Bíblia. Tem ensinamentos extraordinários para a vida. Não é para ser crente, não. É para a vida ali. Quando Jesus diz: vocês estão ansiosos por quê? Vejam, os pássaros não dão prego na barra de sabão? No entanto, eles têm a provisão diária. Vejam as plantas, as flores que você contempla todos os dias. Que flor linda, que margarida linda. Puxa, que rosa maravilhosa. Elas não fazem nada, aparentemente, mas elas cumprem a missão dada pelo Criador. E a missão que Ele deu para você, meu querido, é para você prosperar. Quando eu falo prosperar, não é ficar rico, dinheiro, não. É para você ser bem-sucedido e não ficar acomodado como motorista por aplicativos, esperando, sentado dentro do carro, esperando até um assalto, né? Como já aconteceu com o Claudio. Eu tô falando para você o que eu já vivi, de ficar esperando, sentado e perder um carro no assalto. Não, se incomode, mexa-se, lembre-se desta cena, lembre-se, faça até um teste, compre um inhame, coloque uma prateleira na sua casa, dentro de casa, não tem solo, não tem água, não tem nada. Veja um mês depois o que vai acontecer. E não é porque eu estou falando, eu não estou inventando a roda, não, eu não descobri a América, não. Eu estou falando de fatos. A natureza que move essa raiz a florescer nas condições mais inóspitas é a mesma que faz você prosperar, que faz você crescer, que faz você se dar bem. Cumpra a sua missão. Pega a visão e sai dessa zona de conforto. Sendo você motorista por aplicativos ou não. E, bom, eu vou aproveitar, até eu já cortei ele, né? Vou aproveitar que eu gosto muito, né? Vou preparar para o meu café do vídeo de hoje. A gente fica por aqui. Espero ter ajudado você. Se foi útil essa reflexão, dá aquele like e compartilha com os seus colegas. 2026, mais uma vez, de bênção para você.